Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe sobre dinheiro. A mente humana não reage ao dinheiro em si, ela reage às crenças invisíveis que foram programadas sobre ele. E se alguém cresce ouvindo repetidamente que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos ou que prosperar exige sofrimento, essas ideias acabam se tornando um padrão automático dentro do cérebro. E quando esse padrão se instala, a pessoa pode trabalhar mais, estudar mais e se esforçar mais, mas continua tomando decisões financeiras a partir de um estado mental de escassez. E enquanto esse estado interno não muda, a realidade externa raramente muda também. O que você acabou de ouvir no início deste vídeo pode parecer apenas uma reflexão interessante, mas na verdade revela algo muito profundo sobre a forma como a maioria das pessoas vive sua vida financeira. Porque quando falamos de dinheiro, quase sempre pensamos apenas em fatores externos: emprego, salário, economia, oportunidades, e claro, tudo isso influencia. Mas existe um nível muito mais silencioso que raramente é discutido. O nível mental e emocional que molda a forma como você reage ao dinheiro. Desde muito cedo, todos nós fomos expostos a ideias sobre prosperidade, escassez, sucesso e fracasso financeiro. Algumas dessas ideias vieram da família, outras vieram da escola, da cultura ou de experiências pessoais. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro não nasce em árvore, rico sempre tem algo errado, a vida é dura, tem que lutar muito para sobreviver. Essas frases podem parecer apenas comentários comuns, mas quando são repetidas durante anos, elas começam a se transformar em algo muito mais poderoso. Elas se tornam programas mentais, e a mente humana funciona de uma maneira interessante. Tudo aquilo que é repetido, muitas vezes, acaba sendo registrado como uma espécie de verdade automática. Com o tempo, essas crenças começam a influenciar suas decisões sem que você perceba. A forma como você trabalha, a forma como você gasta, a forma como você reage a oportunidades e até mesmo o nível de prosperidade que você acredita ser possível para a sua própria vida. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade e reagirem de formas completamente diferentes. Uma pessoa enxerga possibilidade, a outra enxerga risco. Uma sente curiosidade, a outra sente medo. E muitas vezes essa diferença não está na oportunidade em si, mas na programação mental que cada pessoa carrega dentro de si. O problema é que, quando esses padrões ficam ativos por muitos anos, eles se tornam invisíveis. Você começa a acreditar que está apenas sendo realista, mas na verdade pode estar apenas repetindo um antigo padrão de escassez. E é exatamente aqui que algo muito interessante acontece. Quando você desacelera a mente e entra em um estado de silêncio interno, esses padrões começam a se tornar visíveis. Você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. E quando um padrão se torna visível, ele também pode ser transformado. É por isso que, antes de falar sobre estratégias financeiras, investimentos ou oportunidades externas, muitas vezes o primeiro passo precisa acontecer dentro da mente. E é exatamente isso que vamos começar a explorar agora. A maioria das pessoas passa a vida inteira pensando sobre dinheiro, mas raramente observa como esses pensamentos realmente funcionam. Eles aparecem automaticamente. Preocupações, medos, cálculos mentais, lembranças de dificuldades. Tudo isso cria uma narrativa constante dentro da mente. O problema é que, quando esse fluxo mental nunca desacelera, ele começa a operar quase totalmente no piloto automático. Isso significa que muitas das decisões financeiras que você toma não são completamente conscientes. Elas são respostas condicionadas. Se sua mente aprendeu a associar dinheiro com dificuldade, ela tende a interpretar qualquer desafio financeiro como algo inevitável. Se aprendeu a associar dinheiro com risco ou medo, oportunidades podem parecer perigosas. E o mais curioso é que esse processo acontece antes mesmo de você perceber. A mente cria uma espécie de filtro invisível. Esse filtro não mostra a realidade exatamente como ela é. Ele mostra a realidade de acordo com as crenças que já estão programadas dentro de você. É por isso que duas pessoas podem viver no mesmo ambiente, ter acesso às mesmas oportunidades e ainda assim reagir de maneiras completamente diferentes. Uma enxerga possibilidade, a outra enxerga limitação. Agora imagine o que acontece quando você interrompe esse fluxo mental por alguns minutos.
quando a respiração desacelera e a mente começa a se acalmar, algo importante acontece no cérebro. Os padrões automáticos diminuem de intensidade e, pela primeira vez em muito tempo, surge um pequeno espaço interno de clareza. Nesse espaço, você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. E quando um pensamento se torna visível, ele deixa de controlar suas decisões da mesma forma. É exatamente por isso que o silêncio mental pode ser uma das ferramentas mais poderosas para transformar padrões financeiros, porque antes de mudar a realidade externa, muitas vezes precisamos primeiro mudar o estado interno que está criando essa realidade. Então vamos começar a preparar o corpo e a mente para a prática que vamos fazer juntos. Agora vamos iniciar a preparação para a meditação. Não existe nenhum ritual complicado aqui. O objetivo é apenas criar alguns minutos de silêncio e presença. Se possível, encontre uma posição confortável. Você pode permanecer sentado em uma cadeira, no sofá ou em uma almofada. O mais importante é manter o corpo relaxado e a coluna relativamente ereta, permitindo que a respiração flua com naturalidade. Se quiser, feche os olhos. Agora leve sua atenção para a respiração. Inspire lentamente pelo nariz. Sinta o ar entrando. Segure por um instante e solte o ar de forma suave pela boca ou pelo nariz. Repita esse processo algumas vezes. Inspire devagar e solte lentamente. Com cada respiração, permita que os ombros relaxem um pouco mais. Deixe o rosto relaxado. Deixe o corpo mais solto. Nos primeiros momentos, é normal que muitos pensamentos apareçam. Talvez você comece a pensar no trabalho, em compromissos, ou até mesmo em preocupações financeiras. Isso é completamente natural. A mente foi treinada durante anos para permanecer ativa o tempo todo. Por isso, nesta prática, não vamos tentar forçar a mente a ficar vazia. Esse não é o objetivo. O objetivo é apenas observar os pensamentos sem se envolver com eles. Imagine que cada pensamento é como uma nuvem atravessando o céu. Ela aparece, passa lentamente e depois desaparece. Você não precisa lutar contra ela, apenas observar. Continue respirando com calma e permita que aos poucos a mente comece a desacelerar naturalmente. Porque quanto mais silenciosa a mente se torna, mais fácil fica perceber os padrões que normalmente passam despercebidos no ritmo acelerado do dia a dia. Agora que sua respiração está mais calma e o corpo começou a relaxar, vamos dar um pequeno passo mais profundo dentro da sua própria mente. Continue respirando lentamente e apenas observe os pensamentos que aparecem, sem pressa, sem tentar controlar. Entre esses pensamentos, talvez comecem a surgir ideias ou sensações relacionadas ao dinheiro. Pode ser uma preocupação. Pode ser uma lembrança de alguma dificuldade financeira, talvez uma sensação de insegurança ou dúvida sobre o futuro. Apenas observe, não tente afastar esses pensamentos e também não tente analisá-los demais. Apenas perceba que eles existem. Agora repare em algo importante. Cada pensamento que aparece sobre dinheiro normalmente carrega uma emoção junto com ele. Alguns trazem tensão, outros trazem medo, outros trazem uma sensação de limitação. Essas emoções são pistas importantes, porque muitas vezes elas revelam crenças profundas que foram construídas ao longo da vida. Talvez em algum momento você tenha aprendido que prosperar é difícil, ou que dinheiro sempre traz problemas, ou que segurança financeira está muito distante. Essas ideias podem ter sido repetidas tantas vezes que acabaram se tornando parte da forma como sua mente interpreta o mundo. Mas neste momento você está fazendo algo diferente. Em vez de reagir automaticamente a esses pensamentos, você está apenas observando, e quando você observa um padrão com consciência, algo interessante acontece. Ele começa a perder força, porque aquilo que antes operava de forma invisível, agora está sendo visto com clareza. Continue respirando com calma e permita que esses pensamentos passem, sem se apegar a eles. Agora que você conseguiu observar alguns desses pensamentos e emoções ligados ao dinheiro, vamos dar mais um passo. Continue respirando de forma lenta e tranquila, e imagine que cada pensamento de escassez que apareceu na sua mente é como uma pequena névoa diante de você. Não é algo sólido, não é algo permanente, é apenas um padrão mental que foi repetido muitas vezes ao longo da vida. Talvez esse padrão tenha surgido em momentos difíceis, talvez tenha vindo de experiências familiares, histórias que você ouviu ou situações que marcaram sua trajetória. Mas neste momento, você não precisa lutar contra esses pensamentos. Apenas observe e deixe que eles se dissolvam lentamente. Respire profundamente. E ao soltar o ar,
imagine que qualquer tensão associada ao dinheiro também está sendo liberada, como se o corpo e a mente estivessem soltando um peso antigo. Muitas vezes, sem perceber, carregamos crenças que não escolhemos conscientemente. Ideias como: não é para mim, é muito difícil, talvez eu nunca consiga. Essas ideias podem ter parecido verdadeiras em algum momento, mas agora você está em um espaço diferente, um espaço de consciência. E quando existe consciência, existe também a possibilidade de mudança. Continue respirando e imagine que cada respiração abre um pouco mais de espaço dentro da mente, espaço para novos pensamentos, novas possibilidades, uma nova forma de se relacionar com dinheiro, oportunidades e prosperidade, sem pressão, sem esforço forçado, apenas permitindo que padrões antigos comecem a perder força. Agora que sua mente está mais calma e os padrões antigos começaram a perder força, vamos direcionar sua atenção para algo novo. Continue respirando de forma lenta e natural e imagine diante de você uma versão sua, vivendo com tranquilidade financeira. Não precisa imaginar riqueza exagerada ou algo distante da realidade. Apenas estabilidade, segurança, a sensação de que sua vida financeira está organizada e sob controle. Observe essa versão sua com calma, como ela se move, como ela toma decisões. Talvez exista mais confiança, mais clareza, talvez menos ansiedade quando o assunto é dinheiro. Perceba também como essa versão sua se sente internamente. Existe uma sensação de calma, uma sensação de liberdade, uma percepção de que as escolhas estão sendo feitas com consciência. Agora imagine que essa sensação começa a se aproximar de você, como se essa versão sua estivesse se fundindo com quem você é agora. Respire profundamente e permita que essa sensação de estabilidade e possibilidade se torne mais presente dentro de você. Porque antes que qualquer mudança aconteça no mundo externo, ela geralmente começa de forma muito silenciosa dentro da mente. Primeiro surge uma nova forma de perceber a realidade. Depois surgem novas escolhas, novos comportamentos. E com o tempo, novas oportunidades começam a se tornar visíveis. Continue respirando com calma e apenas permita que essa sensação de tranquilidade financeira permaneça dentro de você por alguns instantes. Continue respirando de forma calma e natural. Perceba como seu corpo está agora, talvez um pouco mais relaxado, talvez a mente um pouco mais silenciosa. Esse estado pode parecer simples, mas ele é extremamente poderoso, porque a forma como você se sente internamente influencia diretamente a forma como você age no mundo. Durante muito tempo, talvez sua mente tenha associado dinheiro a tensão, preocupação ou insegurança. E quando essas emoções estão presentes, as decisões tendem a surgir a partir de um estado de pressão. Mas agora você está experimentando algo diferente, um estado mais calmo, mais consciente. E quando a mente começa a se acostumar com esse tipo de estado interno, algo importante acontece. As decisões passam a ser tomadas com mais clareza. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais consciência. E aos poucos, sua relação com o dinheiro deixa de ser dominada pelo medo ou pela escassez. Respire profundamente mais uma vez e permita que essa sensação de tranquilidade, clareza e estabilidade se torne um ponto de referência dentro de você. Sempre que precisar, você pode voltar a esse estado. Basta desacelerar a respiração, silenciar a mente por alguns instantes e lembrar que sua relação com o dinheiro não precisa ser guiada por antigos padrões. Ela pode ser guiada por consciência. E consciência sempre abre espaço para escolhas diferentes. Se você chegou até aqui e participou dessa prática, talvez tenha percebido algo interessante. Não foi necessário nenhum esforço extremo, nenhuma técnica complicada, apenas alguns minutos de silêncio, respiração e observação. E ainda assim, esse pequeno espaço de calma já começa a revelar algo muito importante. Muitos dos padrões que controlam nossa vida financeira não estão nas circunstâncias externas, mas na forma como a mente reage a elas. Quando você desacelera, observa seus pensamentos e começa a soltar crenças antigas. Algo muda dentro de você. Primeiro muda a percepção, depois mudam as decisões, e com o tempo, a própria realidade começa a responder de forma diferente. É por isso que práticas simples como essa, quando repetidas diariamente, podem gerar mudanças profundas ao longo do tempo. Não porque elas criam dinheiro do nada, mas porque elas mudam o estado mental a partir do qual você vive, decide e age. E a partir desse novo estado, novas possibilidades começam a surgir.
Agora eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários. Qual crença sobre dinheiro você percebeu que precisa deixar para trás a partir de hoje? Eu realmente gosto de ler as reflexões de vocês, porque muitas vezes um comentário pode despertar consciência em outra pessoa que está assistindo. E se esse tipo de conteúdo ajuda você a expandir sua mentalidade e desenvolver mais clareza sobre sua vida, aproveite para se inscrever no canal Mentalidade Soberana e ativar as notificações. Aqui nós exploramos ideias, práticas e reflexões que ajudam você a desenvolver uma mente mais consciente, mais forte e mais alinhada com a realidade que deseja construir. E se quiser continuar essa jornada, assista também ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.